Esse assunto aqui, eu comentei com algumas pessoas que ia falar sobre isso e surgiu uma estranheza muito grande. O que que tem a ver, né? Se eu tô meio doido, por que o assunto? E o tema é o que que os comediantes de stand-up ensinam pra gente, né? Estamos aqui falando da área de engenharia, o que que a gente pode aprender. E eu fiz uma pesquisa aí no perfil, quem conhece, quem gosta e quem acompanha algum tipo de comediante, 81% gosta e 19% não conhece. Então, eu vou comentar rapidinho o que que é, e eu fui buscar um pouco na minha história desde quando eu lembro do assunto comédia ou coisas do tipo. E aí eu fui voltando, né? A gente tem hoje o stand-up, mas muito mais lá atrás, resgatei lembranças aí de época de colégio, mais novo, de livro de piada do Ari Toledo. Então são coisas que assim, a gente via piada através de livro, né? Lendo piadas. LP, disco, né? Quem é mais novo, de repente, não sei se pegou vitrola, disco. Disco com músicas, com paródias do Juca Chaves, com piadas e tal. E eu cheguei a ter uma fita cassete, era dos meus pais, não era minha, com um show de piadas do Costinha. Então são coisas que hoje eu nem sei se onde está e se existem ainda, mas que até seria interessante. Mas isso é um assunto antigo, isso é uma área de atuação antiga, a parte de comédia sempre teve muito presente. Na verdade, vem desde lá, já tinha o Bobo da Corte, que na verdade Bobo não tinha nada, ele era um conselheiro, né? Mas então sempre tem essa questão da comédia passando uma mensagem e uma série de coisas por trás disso que não necessariamente a gente enxerga. Não, nem tudo que é mostrado ali é tudo, e tem muita coisa por trás disso. E aí eu vou pegar esse cenário como um pano de fundo e puxar 5 lições aqui que podem realmente impactar na carreira, na vida profissional dos engenheiros, e eu vou apontar onde que isso acontece dentro do stand-up, onde que acontece isso dentro da comédia, e vou apontar a relação disso na tua vida profissional, na sua carreira, e você vai ver o quanto que isso é relevante e você pode não estar percebendo. Tá? Então, o objetivo aqui é realmente tentar aprender e eu sair da área de engenharia para mostrar que a gente precisa abrir um pouco o foco, abrir um pouco o olhar para poder perceber esse tipo de coisa no mercado. Então, depois dessa parte de livro, fita, LP, a gente tem os programas de televisão com o Jô Soares, com o Chico Anísio, e hoje a formatação que está mais relevante, a gente continua tendo na TV os programas de comédia, mas o stand-up está bem relevante e é uma formatação simples. É uma pessoa, um artista, no palco, um microfone de cara limpa, não tem cenário, tem uma decoração, mas não tem um personagem, e ele busca assuntos que são interessantes ou que são alinhados com a vida dele, com a experiência dele, e transforma isso de uma maneira engraçada e passa a sua mensagem, diverte e tudo mais. Então, para quem olha de fora, parece que o cara subiu ali, falou meia dúzia de bobagem engraçada, acabou e foi embora, e isso é uma coisa muito fácil. E não é assim, né? Na verdade, se a gente buscar desde o começo e aí começar a ver as entrevistas, começar a ver os depoimentos, o histórico de cada um, os que estão fazendo sucesso hoje já estão há 9, 10, 12 anos no mercado tentando. E é uma profissão que não é estimulada, é uma profissão que você não vê na família a mãe falando para o filho pequeno que quer que ele seja comediante ou artista. Né? Você não tem um curso disso, não tem uma faculdade disso. Então é um começo muito complicado e é uma disponibilização de informação, de conteúdo estruturado, orientado, muito complicada. Então a primeira barreira que ele precisa vencer é isso. Né? Enxergar isso como uma atividade, como um meio de vida, como uma profissão, passar a viver disso, e todos eles relatam vários tipos de desafios, de passar por outros tipos de trabalhos. Tem comediante que é engenheiro formado, o Renato Albani, se não me engano, é engenheiro formado pela Federal do Espírito Santo, e em determinado momento ele decidiu mudar e hoje é comediante. Então, todos eles têm algum caminho de algum tipo de trabalho normal ou mais comum, até ter alguma coisa interna que leva ele para esse lado, e normalmente tem algum tipo de barreira, de dificuldade com a família, com os amigos, com quem está no entorno, para ele seguir nesse caminho. E aí começa toda aquela carreira de fazer show sem remuneração, não é conhecido, ele vai para local distante, não tem plateia, não tem apoio, e mesmo assim ele continua. Mesmo assim ele continua. Por quê? Ele só continua porque internamente ele tem uma motivação, ele tem um porquê muito forte.
Ele tem alguma coisa ali interna dele que ele sabe que aquilo ali faz parte do processo. Ele não está ali pelo dinheiro, ele não está ali pelo sucesso, ele sabe que isso não é garantido, ele não tem ideia do quanto ainda que ele precisa batalhar para alcançar aquilo, mas ele está ali porque realmente ele sabe que a profissão é maior do que tudo. Aquilo que ele está fazendo é o que realmente ele quer, é o que motiva, é o que ele gosta, é o que ele se identifica. E aqui está a primeira lição das 5 que eu vou passar. E você realmente tem que ter um motivo, um para quê realmente forte, genuíno, interno seu, que te dá essa energia, que te dá essa força para você fazer mais, ir além, se dedicar, se esforçar, aceitar, pegar os nãos e continuar adiante, pegar os desafios e continuar adiante. Porque se não for isso, enquanto a motivação for externa, for só questão de remuneração, sucesso, aparecer, holofotes, isso não te sustenta por muito tempo, não sustenta você romper todas as barreiras que você precisa para alcançar o ponto alto, o ponto de sucesso, um ponto de reconhecimento. Então aqui a primeira lição, o motivo, o para quê, a razão de você estar fazendo o que você está fazendo, a profissão que você escolheu. E aí não basta só ter força, né? Senão vira só teimosia. Você precisa ter essa motivação, você precisa ter força e dedicação e você precisa se aplicar ao seu desenvolvimento. O que é aplicar ao seu desenvolvimento? Você precisa buscar melhorar, você precisa buscar informação, conteúdo, conhecimento. Então, assim, não é ele não acordou um dia, resolveu começar a fazer show, chega lá na hora do evento, fala o que vem na cabeça, né? Parece que é uma coisa simples, porque a gente vê só parte do processo, sobe lá no palco, fala meia dúzia de bobagens ou de coisas engraçadas e pronto. Aquilo sai da cabeça dele daquela hora e acabou. E não é assim. Tem muito estudo, tem muita técnica, tem muito tempo assistindo outros profissionais, lendo materiais diversos, criando um olhar diferenciado sobre situações reais da vida e principalmente tendo referência. Principalmente tendo referência, se espelhando em outros profissionais e buscando a ajuda desses profissionais, buscando o apoio, orientação, direcionamento desses outros profissionais. E aí que está a segunda lição. Você precisa de capacitação e auxílio. A sua parte de você buscar o conhecimento e buscar apoio, orientação, mentoria, direcionamento de quem já está na trilha, de quem já está no trecho, de quem já está no mercado, para te ajudar, para te orientar, para te direcionar, para você ter um avanço, né, uma progressão mais acelerada, mais firme, para você não ficar batendo cabeça e gastando aquela tua energia à toa, que por mais que seja uma energia interna, uma motivação, todo mundo tem um limite. Se você não começar a ter algumas pequenas recompensas, alguns pequenos progressos, isso vai te minando e você vai acabar desistindo. Então, é um processo que você precisa se capacitar também, precisa estudar, precisa de apoio, de auxílio, de orientação para poder seguir. Outro ponto importante. Segundo especialistas, 77% da população tem algum nível de ansiedade em falar em público. Agora já pensou, se coloca na posição dessa pessoa que está começando na carreira de comediante e ela tem que subir num palco com várias pessoas te olhando. Imagina você nessa posição, subindo num palco com várias pessoas te olhando e você tem que testar uma piada. Porque quando você escreve a piada, você estuda, você escreve a piada, você não sabe se ela funciona ou não. Aquilo para você lê internamente, tem uma análise, mas você não sabe como é que vai ser o efeito daquilo no público. Então você tem que subir no palco, colocar a cara a tapa, falar a tua piada, falar o teu texto e ver se aquilo funciona ou não. Você vai para a batalha, você vai para o front, sabendo que é um teste e você precisa do resultado disso para aprimorar o seu material. E é claro, tem o risco de não funcionar, muitas não funcionam, não tem o riso, não tem a palma, né? E aí? Como é que ele tem a coragem de fazer isso, sabe que isso faz parte do processo, precisa desse retorno e da mesma maneira, da mesma forma, ele precisa ter força, inteligência emocional para lidar com isso, contornar aquela situação e aprender, aplicar, avaliar, melhorar e depois fazer de novo. Então ele foi, subiu, testou uma piada, de repente não pegou, não foi da maneira como ele queria, passou aquela situação complicada, ele volta para o texto dele, refaz
e de novo, ele vai testar aquilo de novo. Então, assim, precisa entender que isso é um processo dolorido. Então, aqui está a terceira lição. A melhoria contínua e a dor fazem parte do processo de crescimento. O sucesso está depois da dor e do medo. Você tem que vencer isso, você tem que romper isso, tem que se expor, tem que testar e entender que esse trauma, que essa dor e que esse medo faz parte do processo e conseguir usar isso como combustível, como energia, como alimento para você continuar. Então aqui está a terceira lição aprendida aí com os comediantes. Outro ponto importante, assim, sempre nos shows você vai ver algum artista apresentando outro, né? Ou tem algum espaço antes, tem um show principal do artista que é mais conhecido e antes ele permite que um artista mais iniciante ou mais novato faça a abertura do show para ele, né? Ou então eles se referenciam no show de um de outro, eles comentam o show de um, ou eles comentam o nome de outro, ou eles comentam um posicionamento que um outro artista tem. Eles fazem shows em conjunto, eles montam grupos e dão nomes a esses grupos e fazem os eventos com esses nomes, eles vão mesclando. Então, hora você vê um artista com um grupo, hora você vê esse artista também num outro grupo e cria uma força muito grande. Por que isso? Porque eles sabem que a profissão está acima do profissional. O objetivo é fazer todo mundo crescer. E eles não enxergam os outros comediantes como concorrente. Ele não pensa que, se a empresa ou o evento ou o show A vai contratar o comediante A, não vai me contratar. Não, porque ele sabe que tem evento sempre, tem espaço para todo mundo, ele quer aumentar o mercado, ele quer aumentar o hábito, a cultura das pessoas consumirem isso e ele precisa fortalecer primeiro a profissão fortalecendo naturalmente ele como profissional fortalece junto. Então todo mundo ganha. E aí está a quarta lição. A profissão está acima do profissional. Então respeita, valoriza e protege a profissão. Sobre indicar profissional, fazer referência ao trabalho dos outros, os jeitinhos, né? Tudo aquilo que a gente já sabe que acontece. Toda vez que você faz isso, mesmo que eventualmente possa parecer que naquele momento você está se beneficiando, você está jogando a profissão para baixo, você está diminuindo o mercado, você está denegrindo o mercado, você está jogando contra a sua carreira. Então, esse é um aspecto muito importante e a quarta lição é essa: a profissão está acima do profissional, de qualquer profissional. Quem costuma assistir diferentes artistas, né, acompanha mais do que um, que gosta do assunto, gosta do tema, acompanha alguns que de repente se identifica mais, vai notar que eles acabam seguindo uma linha, né? Eles acabam seguindo um contexto mais representativo dos seus ambientes, das suas piadas. Então, assim, tem alguns que vão mais para o lado de um posicionamento relacionado à pobreza, ou algumas minorias, ou então algum tipo de crescimento em área menos favorável, ou apelo mais ligado à parte feminina, ou à política, ou ao humor negro. Então, todos eles têm um posicionamento principal. Não impede de falarem de outros assuntos, mas você sabe, você identifica, quem acompanha e tal, já identifica que cada profissional tem um contexto, um foco, um nicho mais característico, né? Já tem um posicionamento ali mais identificado que você consegue reconhecer e aí vai, de bordão, de forma de se vestir, de maneira de se apresentar, e isso cria o quê? Uma identificação com o público. Aguça a percepção dele, né, para identificar novas fontes de materiais e a produzir material melhor. Então, com esse posicionamento, isso ajuda a criar fatias de mercado, a ele se identificar com o público dele, a ele ficar, primeiro, ter uma devolutiva, acaba que o próprio público começa a fornecer conteúdo, fornecer material, dar retorno para ele, e isso ajuda. Ele fica mais sensível, mais perceptivo às coisas daquele meio e a buscar mais conteúdo para ele poder desenvolver o material dele, e ele vai cada vez fazendo materiais melhores. E aqui está a quinta lição: foco, especialização, definir um nicho de atuação e atuar nele, concentrar nele. Dá tempo para você fazer, aplicar, testar, melhorar
avaliar, fazer de novo, e aí você consegue ter um desempenho diferenciado. Se você está cada hora andando para um lado, você está sempre na superficialidade, está sempre na parte rasa, está sempre na parte comum. Então, o foco, a segmentação, a especialização é fundamental para você ter um desenvolvimento, né, realmente diferenciado. E por que que eu estou falando isso tudo, né? Por que que eu estou fazendo essa análise com um assunto que não tem absolutamente nada a ver com engenharia? Eu acredito que agora, com essas 5 lições, você consegue perceber que todas as 5 têm alinhamento, têm aderência, são aplicáveis também à engenharia, e não só à engenharia, né? Então, a parte que a gente consegue enxergar do mercado, aquilo que a gente vê, aquilo que está exposto, que é apresentado, não é tudo, né? Tem muito mais nos bastidores do que no palco. A gente vê a parte pronta. Por exemplo, nos filmes. A gente vê um filme, às vezes uma cena ali de minutos leva dias para ser gravada. Tem um monte de gente envolvida, muito equipamento, muito conhecimento, multidisciplinaridade, muita coisa envolvida e a gente só enxerga o quê? Alguns minutinhos. Então, é a mesma coisa. Em geral, a gente só enxerga o resumo, a parte que foi selecionada, editada, é a parte bem resolvida, né? A parte que já foi escolhida, que já foi pronta. Mesma coisa o comediante, quando sobe no palco com um show grande, ele já está com aquilo mais ou menos pronto. Ele tem outros ambientes de teste. Ele tem os pequenos teatros, as pequenas apresentações, os locais que ele vai para fazer para públicos diferentes e menores os testes das piadas, dos textos dele, para formatar isso, para levar para o palco, para levar isso para as grandes apresentações. Então, o show que está lá na Netflix ou que está lá no YouTube ele mostra os dois lados, mas os shows que são oficiais e que você paga o ingresso e vai lá assistir, eles já são mais testados, eles já são mais preparados, já tem toda uma produção ali por trás. Aquilo já é só a ponta. Por trás daquilo, os anos dele que ele passou indo para lugar longe, sem receber, com plateia pequena, testando piada e não tendo risada, isso não aparece naquele ponto, mas faz parte do processo. Sem aquilo, ele não chega onde ele está hoje. Então, essa parte que a gente consegue ver, ela é muito pequena e ela já é uma parte bonita, já é a parte pronta, já é a parte resolvida, já é a parte editada, validada. E, em geral, né, o que a gente vê é só isso. E acaba criando uma sensação de que é só aquilo é a realidade. Basta eu acertar a resposta, descobrir qual que é o passo a passo ou qual é o software que foi usado e não enxerga o que realmente está por trás de tudo. E no caso deles, acho o seguinte, isso é o perfil. Ele não serviu para estudar, o cara é palhaço por natureza, sobe ali no palco, fala meia dúzia de bobagem, caiu na graça de alguns, bombou. E não é assim. Realmente não é assim. Precisa realmente desses 5 passos, a gente tem essas referências aqui, como eu falei, é um trabalho dolorido, exaustivo, tem dedicação, tem técnica. Tem alguns shows, eu não me lembro, acho que é do Thiago Ventura, um dos que está até na Netflix, não sei se está no YouTube, não sei, que ele faz algumas referências a isso. E num determinado momento ele fala sério e explica um pouco da técnica que está por trás da construção do texto que ele usa. Então você percebe que ali é um artista, ele é uma representação e que por trás tem todo um preparo. É a mesma coisa o profissional. A hora da atuação dele, que ele está em jogo, que ele está colocando conhecimento, aplicando, mas antes daquilo tem muita fundamentação, tem muito estudo, tem muita teoria, tem muita preparação para chegar na hora você conseguir desenvolver o teu trabalho e conseguir desenvolver com excelência. Então aqui rápido, recapitulando quais foram as 5 lições que a gente pegou aqui dos comediantes, né? Primeiro, tem um para quê muito forte, realmente muito forte, um propósito, um porquê. Não chama de propósito, parece uma coisa muito filosófica, né? Parece que eu estou sentado esperando descobrir, passar uma estrela e me dizer qual é o propósito da minha vida. Não é isso. Você não descobre qual é, você define qual é o seu. Você que escolhe qual que é o motivo, qual é o para que você está fazendo as coisas. Então você que escolhe esse motivo, é você que define. Tem que ser alguma coisa que vai fazer você trabalhar até mais tarde, que vai fazer você não dormir, que vai fazer você querer acordar cedo, ler mais um livro, assistir mais um vídeo, conversar com as pessoas, independente de estar sendo remunerado, sendo cobrado, sendo exigido ou não. Você faz aquilo
porque você entende que aquilo é processo para uma coisa maior. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda lição é a capacitação, o estudo, o treinamento, o desenvolvimento e o auxílio, o apoio e a orientação dos profissionais e dos colegas que já estão em ponto mais adiantado. Não precisa ser o catedrático, né? Você pode ter um grupo ou uma pessoa, um grupo de pessoas que formam esse conjunto aí de apoio, de orientação mais direcionado para um aprender e ajudar o outro. O terceiro ponto, a melhoria contínua. Aprende, aplica, testa, avalia e melhora de maneira consciente, orientada e intencional para você medir o resultado, avaliar o que funciona, o que não funciona e aí continuar. Quarto ponto, a profissão está acima do profissional. Então, respeitar, valorizar a profissão, respeitar os colegas, respeitar a atuação profissional, valorizar o mercado como um todo. A ideia é ajustar a cultura de consumo, a cultura de buscar os profissionais para dar o apoio adequado e não ficar brigando por pedacinhos de mercado hoje que já existe, denegrindo a imagem dos colegas, denegrindo a imagem da profissão, se vendendo por pouca coisa, aceitando qualquer coisa. Então a ideia é puxar sempre a profissão para cima, que aí todo mundo cresce, o mercado evolui e a qualidade do mercado também melhora. E o quinto ponto, foco. Definição de nicho, foco, especialização, você ter o retorno disso, o resultado disso, tá? Agora eu queria, assim, desses 5, coloca só um número aí, qual deles que você achou mais interessante, escolhe um só. Então, o primeiro, propósito, 2, capacitação e o auxílio, 3, melhoria contínua, 4, a profissão e 5, foco. Vocês estão acompanhando e se agora já conseguiu enxergar aí o alinhamento do stand-up com a engenharia. Não que a gente seja comediante também, mas... Vamos lá, e para mim, o que mudou o jogo? Agora, o meu caso, especificamente. Para mim, o que mudou o jogo foi o auxílio de outros profissionais. Foi o apoio, é realmente resgatar aceitar, buscar orientação e apoio de outros profissionais. Pode ser na minha profissão ou pode ser de outros, né? Você pode ter apoios em diversas áreas da tua vida. Estamos falando aqui de engenharia, de profissão, de carreira, estou falando de apoio profissional. Então, o que mudou para mim foi o apoio profissional. Você ter pessoas que enxerguem a tua realidade de fora e te ajude a identificar, a melhorar processo. Então, me ajudou a enxergar novas oportunidades, a ver as coisas por outros ângulos, acelerar o desenvolvimento de novos projetos, evitar alguns erros e armadilhas e, principalmente, potencializar as outras 4. Porque quando você tem alguém de fora, alguém que já tem mais experiência, que já olhou, já passou por aquilo, fazendo você enxergar certas coisas, automaticamente você consegue perceber as outras 4. Né? Então, esse apoio externo, além de você ter uma certa segurança também para você fazer as suas coisas, você ganhar tempo, queimar etapa, evitar erro, te ajuda a potencializar as outras 4. Então, é um efeito paralelo desse apoio. Né? Então, isso, para mim, foi o mais relevante e o que realmente mudou o desenvolvimento da carreira nos últimos tempos. Então, e esse é um auxílio, é uma ajuda, uma orientação que eu também disponibilizo através de mentoria, que é um processo estruturado, baseado no momento da pessoa, no seu perfil, nas suas habilidades e competências e orientado para resultado. A gente ajuda a definir e alcançar os objetivos de carreira. Então, como é um processo individual, a mentoria é um processo individual de acompanhamento bem próximo, aquela mentoria de bota todo mundo aqui, fica conversando e vai respondendo pergunta. Não é mentoria, né? Isso é uma orientação, uma ajuda, um apoio, uma consultoria, uma troca de ideia. Mas a mentoria é um processo individual, de acompanhamento bem próximo, e ele é baseado em plano de ação, meta, orientação prática. E por conta disso, por ser próximo, por ser individualizado, por ser orientado à execução, a minha capacidade de atendimento ela é reduzida. Eu não tenho condição de fazer isso em escala. Não tenho condição de você fazer um processo de mentoria para 1.000 pessoas. Então, isso não funciona. A mentoria não é assim. Então, por conta disso, eu faço pequenos grupos de pessoas e eu só começo
depois que o outro terminou. Enquanto aquele grupo está em desenvolvimento, é aquele que está sendo acompanhado, que tem um contato direto comigo, que tem uma definição de meta, que tem definição de plano de ação, que tem um acompanhamento, que tem uma leitura do seu momento, do seu perfil, das suas características, como que isso se adapta às características de mercado, se aquilo que ele escolheu para atuar está alinhado com aquilo, se existem outras opções de atuação no mercado que ele pode desenvolver de uma forma melhor e ele não conhece, se ele precisa conectar com algumas outras pessoas ou alguns outros assuntos que ele também não conhece. Então, tudo isso demanda tempo, demanda uma presença mais próxima e os grupos, então, são realmente reduzidos por conta disso. Recentemente, o primeiro grupo da mentoria finalizou. A gente terminou o primeiro grupo de mentoria com um resultado realmente incrível. Eu nem esperava tão resultado, tanta dedicação, e realmente foi um resultado excepcional. E em breve eu vou começar um outro processo de aplicação. A mentoria não é só eu quero, faz. Tem que estar alinhado, tem que ter sintonia comigo, tem que ter sintonia com o momento de vida de carreira da pessoa, tem que ter uma dedicação, tem todo um contexto que precisa para poder ter melhor aproveitamento disso. Então, em breve eu vou começar o processo de aplicação para o segundo grupo de mentoria. Quem quiser saber mais informação do que é, como é que funciona, do que se trata esse processo de mentoria, tem aí o link do site, ou vai lá no meu perfil aqui do Insta, tem lá no perfil tem o link de mentoria, dá uma olhada, vê o que é, do que se trata, como é que funciona, como é que é esse processo, quais são os resultados das pessoas que tiveram. E se tiver interesse, entra lá, deixa lá o nome. Quando for da abertura da parte de aplicação da nova turma, se tiver interesse, aí a gente conversa e avalia mais para frente como é que a gente pode ajudar a desenvolver isso. Agora o que eu queria, reforçando a quarta lição, o que é a quarta lição lá dos comediantes? Que a profissão está acima do profissional. Eu queria que você mandasse essa live, mandasse esse vídeo para os engenheiros, arquitetos e profissionais de construção civil que você conhece. Manda isso para eles, vê como é que isso vai impactar, conversa sobre os 5 pontos, se já foram percebidos, se já tiveram essa noção, se já tiveram essa percepção, e você avalia como é que cada um desses agora impacta na sua carreira. Se você tem esse entendimento, se você tem essa clareza e como você faz para aplicar, para desenvolver cada um desses 5 pontos que foram levantados aqui. Surgiu essa ideia, eu dirigindo na estrada, aí conversei com um colega até que está aqui e falou, o assunto é esse, o que você acha? Ele falou, não tem nada a ver com nada. Eu falei, então, ótimo, então é isso aí mesmo. Então eu só espero que agora, quem chegou aqui por uma curiosidade, tentando imaginar o que tem a ver engenharia com comédia, e aí perceber que na verdade que são 2 carreiras, são 2 profissões, e como tal tem toda uma fundamentação e uma exigência de dedicação e de profissionalismo por trás disso, e trazer isso agora para a engenharia, trazer isso agora para a tua atuação profissional, como é que isso pode te ajudar a acelerar, alavancar e melhorar isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vou deixar a live gravada ali, vai ficar no IGTV provavelmente. Tá? E se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, até me manda um direct, a gente responde, tá? Obrigado pela presença e principalmente por me presentear com o que você tem de mais importante e valioso, que é o seu tempo.